Imagine o ano de 1519. O conquistador espanhol Hernán Cortés está diante de Tenochtitlan, a cidade mais magnífica das Américas. Uma metrópole com centenas de milhares de habitantes, construída sobre uma ilha no meio de um lago, conectada por jardins flutuantes e longas calçadas de pedra. A arquitetura é deslumbrante, a engenharia parece impossível. Tudo ali desafia a compreensão europeia. Mas quando Cortés sobe os degraus do grande templo, depois de dias de negociações tensas, o que ele encontra no topo faz até soldados endurecidos pela guerra ficarem em silêncio. Sangue, não algumas manchas, não os restos de um único ritual. Toda a plataforma do templo está coberta por uma camada espessa de sangue seco, tão densa que se transformou numa crosta escura e pegajosa. O ar tem o cheiro pesado de um matadouro sob o sol. As paredes estão manchadas, os ídolos de pedra encharcados. Fileiras de crânios observam em silêncio, empilhadas em estruturas que parecem cercas feitas de ossos humanos. Para os espanhóis, aquilo era a prova definitiva da barbárie, a confirmação de que aquele povo adorava demônios. Mas 500 anos depois, arqueólogos encontrariam algo ainda mais perturbador, algo escondido não no topo do templo, mas sob ele. Uma câmara selada de forma tão cuidadosa que ninguém jamais deveria encontrá-la. Um espaço que muda completamente a forma como entendemos a religião asteca, o poder asteca e a escuridão que as pessoas são capazes de aceitar quando acreditam que a alternativa é o fim do mundo. Esta não é apenas uma história sobre sacrifício, é uma história sobre medo, sobre controle e sobre um segredo tão perigoso que o próprio sacerdócio asteca decidiu enterrá-lo sob toneladas de pedra. Para entender por que isso aconteceu, é preciso compreender o pesadelo no qual os astecas acreditavam estar vivendo. Eles não viam o mundo como estável ou garantido. Para eles, o universo era frágil, instável, sempre à beira do colapso. Eles acreditavam viver no quinto sol, a quinta versão do mundo. Antes dele, 4 sóis haviam existido. 4 mundos haviam morrido, cada um destruído de forma violenta. O fim não era uma possibilidade distante. Para os astecas, era apenas uma questão de tempo. Em um universo assim, a pergunta nunca foi: o mundo vai acabar? A pergunta era: o que precisamos pagar para adiá-lo? Os astecas acreditavam que os deuses haviam se sacrificado para colocar o sol em movimento e, em troca, a humanidade devia uma dívida eterna chamada Nextlahualistli. Essa dívida não era paga com ouro, colheitas ou orações. A moeda era sangue. Para eles, a força vital humana era a única coisa capaz de manter o sol cruzando o céu. Se os deuses não fossem alimentados, o quinto sol morreria como os anteriores. Cada amanhecer era uma pergunta silenciosa. Cada sacrifício era a resposta. Estamos pagando. Continua. O sacrifício não era um horror ocasional. Era infraestrutura. O Estado asteca foi construído em torno dele. Vítimas vinham de povos conquistados, de criminosos e de prisioneiros, capturados em guerras criadas, especificamente para colher corpos. Essas campanhas eram chamadas de Guerras Floridas, um nome belo para conflitos, cujo verdadeiro objetivo era fornecer corações vivos aos altares. Quando os espanhóis chegaram, estimativas indicam que dezenas de milhares de pessoas eram sacrificadas todos os anos. Em grandes festivais, corações eram arrancados um após o outro enquanto multidões observavam. Para os astecas, isso não era motivo de vergonha, mas de orgulho. Eles mostraram seus templos a Cortés como prova de devoção. Mas em 2023, sobre o mesmo templo maior, arqueólogos descobriram algo que muda tudo. Uma câmara selada, escondida sob o santuário interno. A descoberta foi liderada pelo arqueólogo Leonardo Lopes Lujan. Um radar revelou um vazio inexplicável. Escavações cuidadosas romperam uma parede e revelaram uma sala de cerca de 4 por 3 metros, sem porta para o exterior. A entrada havia sido selada com barro e tijolos, como se alguém quisesse apagar aquele espaço sem destruí-lo. Dentro, na escuridão estagnada, estavam dezenas de estátuas, deuses que não correspondiam ao panteão asteca oficial. O estilo era mais antigo, tolteca, e seus símbolos falavam de fertilidade, renovação e vida criativa. Não de morte, não de dívida de sangue, não de um sol que morreria sem sacrifícios humanos. Para entender por que isso é tão importante, é preciso lembrar que os astecas não surgiram do nada. Eles herdaram, adaptaram e se apropriaram de culturas mais antigas, especialmente dos toltecas. As elites astecas reivindicavam descendência tolteca. Seus reis se vestiam como governantes antigos,
Seus sacerdotes estudavam textos toltecas. As estátuas enterradas sugerem que, em algum momento, o próprio sacerdócio removeu deuses antigos do culto público e os escondeu. Eles não os destruíram, não reaproveitaram a pedra. Eles os sepultaram intactos, em uma câmara sem luz, selada para durar séculos. Isso levanta uma pergunta inquietante. Por que preservar aquilo que se rejeita publicamente? Uma resposta é política. Esses deuses eram amados demais para serem destruídos. Mas existe outra explicação, mais sombria. Esses deuses pertenciam a uma cosmologia mais antiga, uma visão de mundo em que o Sol não precisava de sacrifícios humanos constantes para continuar existindo. Estudos de códices e mapas astronômicos mostram que o alto sacerdócio possuía conhecimento avançado. Eles acompanhavam eclipses, solstícios e ciclos planetários com precisão impressionante. Sabiam que o Sol continuaria nascendo independentemente do sangue derramado. Esse conhecimento era explosivo. Se o povo comum aceitasse isso, todo o estado sacrificial entraria em colapso. Templos perderiam poder, sacerdotes perderiam autoridade, guerras deixariam de parecer sagradas e passariam a ser vistas como massacres organizados. Diante dessa ameaça, o sacerdócio fez o que sistemas de poder costumam fazer. Escondeu a alternativa, enterrou as evidências, intensificou a narrativa do medo, pregou que o quinto sol era frágil, que cada eclipse era um aviso, que os deuses estavam sempre famintos. A escala dos sacrifícios aumentou. O horror se tornou público, inegável e impossível de questionar. Isso ajuda a explicar por que povos vizinhos odiavam tanto o império que, quando os espanhóis chegaram, preferiram se aliar a eles a continuar sustentando aquele sistema. No centro desse império frágil estava Moctezuma II, o imperador que encontrou Hernán Cortés. Escritores europeus o retrataram como fraco e supersticioso, mas visto à luz da câmara selada, sua hesitação parece diferente. Imagine crescer acreditando que sem sacrifícios o sol morrerá. Imagine então ouvir, em segredo, que isso talvez não seja verdade. Agora imagine governar um império inteiro baseado nessa história. Quando navios apareceram no horizonte, Moctezuma não temeu apenas armas estrangeiras. Ele temeu que aquilo fosse um sinal de que o sistema estava ruindo. Os espanhóis estavam em minoria. Espadas de aço ajudaram, doenças ajudaram mais ainda. Mas a arma decisiva foi a dúvida. Nobres fizeram acordos. Aliados abriram portões. Um império construído sobre terror cósmico colapsou em poucos anos. A Câmara Selada não causou essa queda, mas simboliza seu núcleo. Uma elite que talvez soubesse, mais do que admitia, e uma população ensinada a confundir questionamento com o fim do mundo. Quando arqueólogos romperam aquela parede no nosso século, uma parte esquecida da história voltou à luz. Não apenas sobre os astecas, mas sobre nós. Porque toda época tem sua própria história de sem nós. Tudo acaba. Todo o sistema tem seu sacerdócio. Às vezes eles estão certos. Às vezes o medo é apenas a ferramenta do poder. Os deuses de pedra ficaram enterrados por 500 anos. Os impérios desapareceram. Mas a Câmara permanece. Prova de que outra visão já existiu. No fim, a parte mais perturbadora não é o sangue, mas a certeza de que um caminho diferente era possível e que ele foi enterrado. A luz, no entanto, sempre encontra um jeito de entrar.